Todo agente secreto caminha em uma corda bamba. Você precisa saber quando continuar e quando pular fora. Essa é a história de Oleg Antonovich Gordievsky, um dos mais valiosos agentes do Ocidente durante a Guerra Fria, e de como ele arriscou tudo para evitar uma terceira guerra mundial, que teria destruído a civilização. E de como ele deixou para trás tudo que conhecia e todos que amava para tentar uma das fugas mais ousadas da história recente. Para Oleg Gordievsky, essa é a história de como o esclarecimento triunfou sobre o autoritarismo brutal e de como, no processo, ele se tornou o traidor de uma nação e o herói de outra. Oleg Gordievsky era o filho de um leal oficial da KGB, um ambicioso diplomata alocado no departamento consular da Embaixada Soviética na Dinamarca. Mas, na verdade, Gordievsky não era um diplomata, e sim um espião russo. Uma figura em ascensão na KGB, que se aproveitava das liberdades de uma sociedade liberal, enquanto secretamente conspirava para derrubá-la. A Dinamarca era um estado na linha de frente, caso a Guerra Fria esquentasse. E é por isso que ela era importante. Entre 30% e 40% dos empregados da Embaixada Soviética em Copenhague eram agentes de inteligência. Isso era uma grande ameaça para os chefes de inteligência da Dinamarca. Uma ameaça que estava se tornando bem mais sofisticada e difícil de detectar. Os agentes da KGB e da GRU dos anos 50 pareciam saídos de um filme de James Cagney ou Humphrey Bogart. Mas nos anos 60 e 70, o agente da KGB já não se distinguia muito de seu ambiente. Jorn Bro liderava os serviços de inteligência dinamarqueses na época. Um tipo completamente novo de agentes de inteligência apareceu. Eles eram mais jovens. Eram razoavelmente bem vestidos, bem penteados. Um desses oficiais era Oleg Antonovich Gordievsky. Eu fiquei sabendo dele assim que ele chegou na Dinamarca. E nós, rapidamente, encontramos bons motivos para crer que era da KGB. O mestre espião da KGB, Mikhail Lyubimov, era amigo e mentor do jovem Gordievsky. Eu conheci Gord em 67, quando fui enviado para Copenhague como vice-chefe da estação. Ele era um dos poucos intelectuais. Se interessava muito por música e ele estava lá, trabalhando em nossa estação, nas ações ilegais. Construindo e liderando uma rede de agentes russos não oficiais em infiltração profunda, Gordievsky logo chamou a atenção do serviço secreto dinamarquês. A inteligência dinamarquesa achava que Gordievsky estava roubando as identidades dos mortos para conseguir novas identidades para seus agentes ilegais. Nós o vimos visitando cemitérios e entrando em contato com religiosos e, conforme ele falava com as pessoas, nosso interesse aumentou. Com o jogo de espionagem da Guerra Fria a todo vapor em Copenhagen, ambos os lados tentavam desesperadamente recrutar os agentes do outro lado. O que os serviços de inteligência dinamarqueses não sabiam era como seria fácil recrutar este espião. Porque Oleg Gordievsky tinha se apaixonado pela liberdade.
Ao longo de seus 800 anos de história, Copenhagen conquistou para si uma reputação por seus ideais liberais e por seu pensamento social progressista. Ele encontrou um país que era totalmente diferente do que tinham contado para ele. Um país livre, onde as pessoas fazem o que querem. Talvez o mais importante de tudo era que você podia ir na biblioteca. Ele pôde ler os livros que outros não podiam ler. E ele acabou podendo ler sobre os vários elementos disfuncionais da sociedade soviética. Isso teve um impacto enorme em Gordievsky, o que tornava perfeito para ser recrutado como um agente. Em 1968, um único e poderoso evento serviu de catalisador para sua eventual deserção: a Primavera de Praga. O Kremlin enviou tanques, apoiados por milhares de tropas, para reprimir uma revolta popular. Mais de 100 pessoas foram massacradas. Ele ficou muito chocado com a invasão soviética da Tchecoslováquia. Ele pegou um dos telefones da embaixada e ligou para sua esposa na Rússia. E ele estava chorando sem parar e dizendo: agora tudo acabou. Gordievsky tinha perdido sua fé no sistema soviético. E a ligação foi um momento crucial. Porque não era só a esposa de Gordievsky que presenciou seu desespero naquele dia. A inteligência dinamarquesa grampeou os telefones da embaixada soviética. Nossa seção de monitoramento me pediu para ir até o console e ouvir. Era óbvio que ele estava mentalmente agitado e ele estava muito triste e com muita raiva. Ele foi muito honesto quanto à sua atitude frente ao que aconteceu. Mais tarde, analistas iriam ponderar se este foi um erro descuidado da parte de Gordievsky ou um sinal para o outro lado. Ele era um cara muito brilhante e inteligente. Então, quando ele fez essa ligação, eu acho que fez isso deliberadamente, sabe? E nós anotamos isso. Isso não foi esquecido. Esse foi o dia em que nós dissemos: este homem pode estar disposto a trocar de lado e trabalhar para nós. Em 1973, Gordievsky tinha sido promovido a auxiliar de inteligência política no Centro de Operações Internacionais da KGB, na Dinamarca. Os dinamarqueses sabiam que não tinham os recursos nem a experiência para transformá-lo em agente duplo. Então, para ajudá-los a obter os serviços de Gordievsky como espião, eles se voltaram para seus aliados do Serviço de Inteligência Britânico, ou SIS, também conhecido como MI6. A Dinamarca é um pequeno país e que tinha recursos muito limitados, mas fez muito bem em identificá-lo. Charles Paul viria se tornar o conselheiro de Relações Estrangeiras de Margaret Thatcher. O Reino Unido era um parceiro de inteligência próximo e eles sabiamente nos envolveram nisso. A questão era: como abordar um oficial de alto nível posicionado no consulado soviético sem ser pego? Ele corria toda manhã. Ele adorava jogar badminton e, inclusive, jogava muito bem. Nós concordamos que seria uma ótima ideia tentar abordá-lo na quadra de badminton. Nenhum de seus colegas estaria lá. Na primavera de 1974, enquanto Gordievsky jogava sua partida tradicional de badminton, o MI6 fez sua abordagem, pegando Gordievsky completamente de surpresa. O encontro na quadra foi uma grande aposta para todos. Os britânicos não sabiam se Gordievsky não era um agente duplo, posicionado pela KGB para infiltrá-los. E da parte dele, Gordievsky não tinha certeza de que o encontro não era uma armadilha montada pela KGB para testar sua lealdade. Gordievsky concordou com o segundo encontro em um local público. Desta vez, apenas com o MI6. Ele não quer envolver os dinamarqueses, porque ele sabe que a KGB tem um contato dentro da polícia dinamarquesa. Nenhum membro do governo e nenhum ministro
foi informado sobre essa operação. No centro de Copenhague tem um grande hotel. E este foi o ambiente em que Oleg Gordievsky se encontrou com seu contato da MI6 e onde os primeiros passos para ele se tornar um agente britânico foram tomados. No verão de 1975, o MI6 já tinha seu homem. Mas Gordievsky fez 3 exigências a seus novos empregadores. Ele nunca seria seguido nem fotografado. Seus colegas no consulado não seriam comprometidos e, ao contrário de outros agentes duplos, Gordievsky não iria receber nenhum pagamento em troca dos segredos. Ele estava fazendo isso por motivos ideológicos. Ele estava fazendo isso porque era isso que seu coração lhe disse para fazer. As primeiras missões de Gordievsky para o MI6 envolviam contrabandear documentos ultrasecretos microfilmados da Embaixada Soviética e passá-los para os encarregados britânicos numa clássica troca clandestina. Eles foram pegos por um agente do MI6 que os levou para uma sala ao lado e que, por meia hora, copiou os filmes e depois os trouxe de volta para Gordievsky, que os levou de volta para a Embaixada. Os microfilmes que Gordievsky providenciou provavelmente continham os nomes e detalhes dos agentes soviéticos agindo nos países nórdicos. Mais do que isso, eles detalhavam o funcionamento interno da central da KGB em Copenhague. Ao entregar estes segredos para os britânicos, Gordievsky se tornou um traidor da União Soviética. Não tinha mais volta. Eu acho que ele devia estar pisando em ovos. É essa a impressão. Isso foi tão valente, tão corajoso. Se ele estava suando, eu entendo. Ele deve estar se sentindo com o coração na boca. Mas a valentia é saber controlar o medo e não ter mais medo. Gordievsky sabia dos riscos para si e para sua família. Em Moscou, ele seria interrogado, talvez torturado. E, no final, condenado à morte e executado. Com certeza. Por 4 anos, Gordievsky continuou entregando informações russas ultraconfidenciais para os britânicos. Mas em 1978, sua missão na Dinamarca chegaria ao fim. O MI6 estava para perder um de seus maiores trunfos. Para Gordievsky, os dias de glória de seu posto diplomático no Ocidente tinham acabado. Mais 4 anos iriam passar até que ele fosse reativado como espião britânico. Oleg Gordievsky tinha sido enviado novamente para Moscou e continuava sendo agente da KGB, ligado ao sistema soviético que ele agora desprezava tanto. Neste período, as autoridades britânicas mantiveram distância para garantir sua segurança. Ele foi para um escritório e lidava com documentos secretos sobre agentes soviéticos que operavam em toda a Europa Ocidental. Eram informações tentadoras para o serviço secreto britânico. Mas, ao invés disso, pensaram no longo prazo. Nosso objetivo era de longo termo com Gordievsky. Então, praticamos o autocontrole e não fizemos nenhuma tentativa de contactá-lo. Nenhuma. Em junho de 1982, sua paciência foi finalmente retribuída, pois Gordievsky foi finalmente enviado para o posto em que poderia causar o maior dano à KGB. Londres. Ele podia ter sido enviado para qualquer lugar, para a Suécia, para a Alemanha, para qualquer lugar. Mas nós acabamos tendo essa sorte. Ele caiu bem no nosso colo. Antes de ir embora, ele se encontrou com seu velho amigo e colega de operações, Mikhail Lyubimov, para pedir conselhos pessoais sobre o que esperar dos britânicos. Ele estava completamente desesperado e ele me consultou. Eu
recomendei que ele lesse Somerset Maugham e coisa do tipo. É claro que agora parece engraçado, mas eu sou parcialmente responsável por sua formação como agente britânico. Durante seus 4 longos anos em Moscou, Gordievsky não tinha esquecido de seu treinamento. E ele seguiu os procedimentos para reativar seus contatos com o serviço secreto britânico quase que imediatamente. Tinha um número que ele sabia que sempre íamos atender e que teria, no mínimo, uma mensagem para ele. E ele podia restabelecer o contato. O MI6 organizava reuniões em um local secreto no oeste de Londres. Em uma rara entrevista, gravada em 2007, Oleg Gordievsky revelou como seus operadores ingleses organizavam os encontros. Eu encontrava meus contatos britânicos uma vez por mês. Isso acontecia em Bayswater, em um pequeno flat que foi alugado pelo serviço. As reuniões nunca passavam de 50 minutos, porque, ao contrário de em Copenhague, quando às vezes podia sair por 3 horas, sem nenhuma dificuldade, aqui eu podia usar apenas o meu horário de almoço. Mais uma vez, como agente de inteligência política para a KGB, Gordievsky provou ser um recurso valiosíssimo para o MI6. Os soviéticos estavam tentando recrutar agentes dentro do Reino Unido e de outros países. Eles tiveram sucesso em alguns casos, e isso desde os anos 30, quando eles recrutavam muitos agentes britânicos que eram membros do Partido Comunista. Mas agora suas informações chocaram todos os serviços de inteligência britânicos. A lista de nomes que ele forneceu de supostos agentes soviéticos continha alguns dos principais políticos e líderes do movimento sindical. A lista de nomes que ele forneceu para os serviços de inteligência britânicos mostrava claramente que os russos estavam muito interessados em se filtrar no establishment britânico. E sabemos de diversas figuras britânicas importantes envolvidas nisso, entre elas pessoas como Michael Foot. Mesmo vindo a público apenas anos depois, as declarações de Gordievsky contra o líder da oposição no parlamento e contra destacados dirigentes sindicais do país, entre eles Jack Jones e Ron Brown, geraram grandes preocupações quanto à profundidade da infiltração da KGB no establishment britânico. As acusações de Gordievsky levaram a advertências policiais, interrogatórios e expulsões, neutralizando muito dos estragos para o Ocidente que estes supostos agentes influenciadores poderiam ter causado. Gordievsky estava no coração da KGB e, portanto, tinha amplo acesso aos agentes soviéticos que estavam operando em nosso país. Mas, além disso, ele entendia o que estava acontecendo. Ele entendia o contexto da política soviética da época. E eu acho que ele era muito astuto quanto a saber quais arquivos devia procurar e quais informações seriam interessantes para o Reino Unido. Os serviços de inteligência britânicos estavam cientes da situação precária em que estavam colocando Gordievsky como informante. Gordievsky era extremamente importante. Não havia nada mais secreto no Reino Unido do que sua existência e identidade. Os ministros não sabiam quem ele era. Os primeiros ministros não sabiam quem ele era. E isso era para a segurança dele, para a proteção de uma fonte inestimável. Mas apoiar um agente secreto era uma situação delicada para os britânicos. Diversas vezes, eles tiveram que dar a ele informações benignas ou falsas para levar a seus chefes da KGB para manter sua cobertura. O serviço secreto conseguiu fornecer a ele informações que não eram realmente muito secretas, mas que faziam parecer que ele tinha acesso a informações importantes e, portanto, era, um agente muito eficaz da KGB. Este plano foi tão bem sucedido que, em março de 1983, Gordievsky foi promovido ao posto de tenente-coronel da KGB e a chefe auxiliar da estação em Londres. Mas a essa altura, a CIA começou a se interessar muito nas informações de alto nível que estavam chegando de Londres. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan tinha sido eleito com uma plataforma muito anticomunista e estava subindo o tom de seus discursos. Obrigado. Em 8 de março de 1983, ele fez o discurso mais provocativo da Guerra Fria. Muito obrigado.
Ignorar os fatos da história e os impulsos agressivos de o Império do Mal e simplesmente chamar a corrida armamentista de um grande mal-entendido é loucura. Isso significa trair nosso passado e jogar fora nossa liberdade. David Major era o conselheiro de segurança nacional do governo Reagan neste período. A relação política entre o Ocidente e os russos no começo dos anos 80 era fria. Havia uma grande desconfiança entre os dois países. O novo líder da União Soviética, Yuri Andropov, um espião de carreira que nunca havia visitado o Ocidente, estava convencido de que Reagan estava secretamente se preparando para lançar um ataque nuclear contra a União Soviética. Em seu cargo anterior como chefe da KGB, as redes de espiões de Andropov no Reino Unido e na América tinham sido incapazes de fornecer qualquer detalhe concreto sobre as intenções reais do Ocidente. Então Andropov iniciou a Operação Ryan, a maior operação de espionagem lançada pelos soviéticos em um período de paz contra o Ocidente. Mandaram os serviços de inteligência saírem e coletarem o máximo de informações possíveis de que nós íamos começar uma guerra, como quanto de sangue estava sendo doado, quanto estavam apagando as luzes no exército, todas as coisas que são indicativas de um possível confronto, pessoas trabalhando até tarde. E algum dos indicadores que eles estavam procurando eram simplesmente absurdos. Um de que eu sempre lembro era contar quantas luzes estavam acesas no Ministério da Defesa depois das 10 da noite. Bom, tinha muitas, e o motivo para isso não era ligado a uma guerra nuclear, mas porque estavam limpando os escritórios. Por absurdas que fossem, as informações coletadas pelos agentes da Operação Ryan alimentaram as suspeitas de Andropov. Eu acho que ele era paranoico. Se ele era clinicamente paranoico ou se só paranoico no sentido de ser desconfiado, eu já não sei. O presidente Reagan e Margaret Thatcher estavam usando uma retórica bem agressiva contra a União Soviética, e isso aumentou sua paranoia. Em setembro de 1983, Andropov estava convencido de que os americanos estavam prestes a fazer um ataque nuclear preventivo. Os russos estavam convencidos de que íamos fazer um ataque nuclear totalmente surpresa. Andropov convenceu muitos de seus colegas de Politburo de que este era mesmo um sério risco e uma ameaça real. Então, no começo de novembro de 1983, para piorar a crescente tensão, o presidente Reagan autorizou um enorme exército militar da OTAN, Able Archer, um ensaio roteirizado do Armagedon. Assim, conforme os postos de escuta soviéticos se preparavam para detectar os primeiros sinais de um ataque nuclear, a OTAN começou a simular um. Uma tática militar comum é você fazer algo que se parece com um exercício que se transforma em um ataque real. Pensaram que isso estava acontecendo. Acharam que nos preparávamos para a guerra. Então, nós estávamos caminhando na beira do precipício. Em resposta direta a Able Archer, os soviéticos colocaram centenas de lançadores móveis de mísseis balísticos SS-20, cada um com 45 vezes a potência da bomba de Hiroshima, em alerta máximo. No Báltico, a frota do norte se preparava para atacar. Submarinos e bombardeiros nucleares com mísseis intercontinentais foram mobilizados. Do seu posto na KGB, no centro de Londres, Gordievsky observava o aumento das tensões. E então, ele faz uma jogada que muitos acreditam ter conseguido evitar, sozinho, que o mundo seguisse o caminho da aniquilação nuclear. No começo de novembro de 1983, a liderança soviética estava convencida de que estava a poucos dias de uma guerra nuclear total. Em Londres, temendo as repercussões letais disso em uma Moscou cada vez mais paranoica e correndo grande risco pessoal, Oleg Gordievsky tomou uma ação decisiva. Passar dados cruciais de inteligência sobre o tamanho da histeria da liderança soviética para seus contatos britânicos. Então eu falei sobre tudo o que eu experimentei. Eles simplesmente não entendiam a mentalidade dos velhos dirigentes russos. Um mapa. Vocês estão brincando com fogo. Eu sabia que era um momento dramático.
Eu sabia que Moscou estava nervosa. Passar esses documentos para o outro lado era viver no fio da navalha. Ele estava arriscando a morte a cada vez que tirava um documento do escritório. E cada vez que se comunicava com a inteligência britânica, ele estava pondo sua vida em jogo. O MI6 passou as informações de Gordievsky para a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Thatcher se utilizou de sua relação especial com o presidente Reagan para passar essa informação para o coração da estrutura de comando americana. A premier Margaret Thatcher tinha uma comunicação muito eficaz com o presidente Reagan. Ela conseguiu persuadi-lo, apenas com base nas informações de Gordievsky, de que seus discursos estavam simplesmente inflamando as tensões com os russos e estavam alimentando sua paranoia com um ataque. Thatcher convenceu Reagan a amenizar sua retórica. E por canais diplomáticos diretos, os diplomatas americanos puderam oferecer garantias para seus parceiros soviéticos. Os dados de inteligência oferecidos pelo grande trunfo do MI6, Oleg Gordievsky, tinham salvo o mundo que estava à beira de uma guerra nuclear. Um espião salvou a paz. Só aconteceu uma outra vez na crise dos mísseis cubanos. Foi quase uma guerra nuclear. Mas os americanos não podiam saber quem estava por trás deste súbito relaxamento das tensões, pois Gordievsky era um segredo guardado a 7 chaves. Quando conseguimos a informação, ela veio de uma fonte misteriosa. E a pergunta era, quem poderia ter fornecido? A inteligência britânica tinha elaborado uma estratégia para evitar que sua fonte fosse exposta, mesmo para seus aliados. Isso era algo muito oculto e não era tudo atribuído a um único agente. Isso era apresentado a eles como obtido por nossas fontes de inteligência, deixando implícito que eram informações vindas de vários agentes que eram reunidas depois. Tudo isso era porque queríamos proteger Gordievsky. Mas devido aos detalhes das informações, a CIA foi ficando cada vez mais frustrada de receber informações a conta-gotas e apenas quando necessário. Eles queriam ter acesso à fonte. As informações que fornecemos foram ficando bem mais específicas e, mesmo que ainda assim ele nunca tenha sido nomeado ou identificado para os americanos, eu acho que ficou bem claro que tudo vinha de um só agente muito bem posicionado. A busca da CIA por essa fonte desencadearia uma série de eventos que acabariam sendo devastadoras para Oleg Gordievsky. O homem que os americanos encarregaram de encontrar essa fonte era o chefe de contra-inteligência soviética da CIA, Aldrich Ames. Através de um processo de eliminação, Ames percebeu que a fonte deveria ser um membro do alto escalão da KGB em Londres. E ele fixou sua mira no recém-promovido Oleg Gordievsky. Mas os americanos tinham cometido um grande erro. Mas o que a CIA não sabia é que, na verdade, o próprio Ames era um espião da KGB. Qual é a chance de uma coisa dessas acontecer? É totalmente improvável. Milton Berden era o chefe auxiliar da divisão da CIA para a União Soviética e o leste europeu. O Ames decidiu fechar todos os contatos que trabalhavam para a CIA. Talvez ele quisesse fechar todas essas operações porque ele temia que elas acabassem ajudando a comprometê-lo. Então ele decidiu fechar tudo. Aldrich Ames entregou aos russos uma mala cheia de segredos. E entre estes segredos estava a identidade de Oleg Gordievsky. Em uma sexta-feira, em 17 de maio, Gordievsky foi convocado para o quartel-general da KGB em Moscou. Ele devia retornar para a União Soviética imediatamente. Gordievsky havia sido convocado para Moscou sob a desculpa de receber uma promoção. E isso acendeu o alerta na mente dele. Ele não tinha certeza de que tinha sido descoberto, mas desobedecer a uma ordem direta seria o equivalente a confessar sua culpa. Nunca subestime a pressão sob a qual qualquer agente opera.
A consequência disso no sistema soviético seria a morte. É claro que ele ia ser fuzilado. Isso, sem dúvida. Ele sentiu que não tinha outra opção além de voltar para casa para encarar a KGB. Quase que imediatamente ele foi levado para um esconderijo da KGB. O plano deles era confrontá-lo com suas suspeitas cada vez maiores de sua traição. Gordievsky foi drogado, foi interrogado e acusado de ser um espião do MI6. Mas, de algum modo, ele encontrou a força mental para resistir ao soro da verdade russo. Em nenhum momento confessou ser um espião do MI6. Então, a KGB mudou sua tática. Eles decidiram brincar de gato e rato comigo. E eu fui colocado em prisão domiciliar. O que deve ter ficado claro para Gordievsky é que seu tempo havia acabado. Era hora de entrar em contato com seus agentes no MI6 e finalmente sair da União Soviética. A pergunta agora era quando e como dar início à Operação Pínlico. O primeiro plano dos serviços de inteligência britânicos para retirar um agente da União Soviética. Em 77, quando fizemos o meu primeiro plano de fuga, eu já antecipava uma situação em que eu estaria sob grande suspeita, mas não ainda devidamente preso. E eu teria tempo para realizar uma tentativa de fuga. Mas em junho de 1985, o MI6 tinha perdido todo contato com sua fonte. Gordievsky tinha desaparecido. Eles não tinham opção além de esperar que ele fizesse a próxima jogada. Isso se ele ainda estivesse vivo. Antes de iniciar o plano de fuga previamente organizado, tinha alguém que Gordievsky queria encontrar. Seu velho amigo Mikhail Lyubimov. Mas Lyubimov mal reconheceu o homem à sua frente. Era um outro Gordievsky que eu nunca tinha visto antes. Ele estava num estado muito caótico, com as mãos trêmulas. O Oleg nunca bebia mais do que 1 ou 2 doses. Ele fez assim, com uma garrafa inteira, de quase 1 litro. Eu era amigo dele, seu colega, e eu não achava que ele era agente do MI6. Estes seriam os últimos momentos que Oleg Gordievsky passaria junto de seu velho amigo. Havia chegado a hora de fugir para sempre da União Soviética. Oleg Gordievsky agora estava sob constante monitoramento por seus colegas da KGB. Usando uma técnica russa de espionagem chamada de proverka, ou lavagem a seco, ele tentou despistar a equipe de monitoramento da KGB. Para não morrer, ele precisava sair do país rápido. E isso significava dar início à Operação Pínlico, o plano de extração do MI6. Eu fui ao local marcado, exatamente às 7 da manhã. Perto do poste de luz, perto da estrada. De lá, Gordievsky fez um sinal aparentemente inócuo, expondo uma sacola de compras de um supermercado britânico. Eu fiquei com uma sacola plástica da Safeway nas mãos, por 6 minutos, para ser notado pelos britânicos. Era terça-feira. Isso significava que eu seria buscado em um sábado, da mesma semana, às 2 da tarde. O Gordievsky deve ter ido até lá torcendo para que os ingleses não ouvissem.
e dissessem: nossa, ele está ali, está sinalizando para nós. Para confirmar o sinal, um agente do MI6 apareceria no meio da multidão comendo uma marca pré-determinada de chocolates. Agora Gordievsky teria que esperar. Em Londres, o próximo passo da Operação Pimlico exigia a autorização do mais alto escalão. Tivemos que falar diretamente com a Meg Thatcher para obter a autorização para fazer este resgate. Era tarefa de Charles Paul, então conselheiro de Relações Estrangeiras da Premier Thatcher, informá-la que a fonte estava pronta para voltar para a Inglaterra. A Premier não estava em Londres, estava em Balmoral, e sua autorização era necessária, era muito secreto e não podíamos nos comunicar por telefone. Então alguém tinha que ir lá e falar diretamente com ela. Eu voei para a Escócia e dirigi até os portões de Balmoral. Tive que abrir caminho por vários pajés que estavam discutindo temas muito importantes, como se a rainha-mãe podia emprestar o gravador de VHS da rainha naquela noite ou não. E então eu tive que ver o secretário real da rainha, que foi muito insistente para que eu informasse por que eu queria ver a primeira-ministra e eu não podia contar nada a ele. Nós tivemos uma discussão e tanto sobre isso, até que finalmente eu consegui vê-la. Decidimos isso em 5 minutos ou menos, e então era voltar para Londres. Em Moscou, para Gordievsky, o próximo passo seria doloroso. Durante seu tempo de espião para os ingleses, ele tinha protegido sua esposa e filhos da verdade. Ele sabia que envolver sua família agora seria perigoso demais. Ele teria que fazer sua fuga, sem contar a eles para onde estava indo, nem por quê. Eu despistei o monitoramento. Peguei um trem para Leningrado. De Leningrado, um outro trem. Um trem urbano e alguns ônibus. Na direção da fronteira finlandesa. A cerca de 50 quilômetros da fronteira, eu fiquei escondido na floresta. Em uma hora marcada, às 2 horas da manhã. Na fronteira fino-soviética, os agentes do MI6 chegaram com um veículo diplomático. O plano era escondê-lo no porta-malas do Ford Saloon e atravessar a fronteira até a Finlândia. Conforme ele se dirigia ao ponto de encontro, Gordievsky não tinha como saber se estava caminhando para uma armadilha da KGB ou rumo à liberdade. Na prática, sequestrar um agente da KGB e transportá-lo para fora das fronteiras da União Soviética era um plano extremamente arriscado. Esses agentes do MI6 provavelmente também estavam sob observação, então tentar dirigir até a fronteira da Finlândia, tentar atravessar essa fronteira e tentar convencer os guardas da fronteira de que eles eram quem fingiam ser também era cheio de riscos. Naquele dia, um dos guardas da fronteira sentiu que havia algo de errado. A agente mulher do MI6 precisava pensar rápido. Seus biscoitos foram bastante para distrair os cães e a situação se acalmou. Ninguém queria perder tempo e ninguém abriu o porta-malas. E passamos pelos 5 postos de controle. Do porta-malas do veículo, Gordievsky não sabia se tinha alcançado a liberdade, até ouvir o sinal pré-combinado.
A melodia da suíte Finlândia de Sibelius. É uma história notável. E se você gosta de uma boa história de espionagem, esta é melhor que qualquer ficção. A deserção de Gordievsky foi um dos maiores sucessos de espionagem da Guerra Fria. Isso foi um belo tapa na cara da KGB e do sistema soviético. E nós fizemos isso com muito sucesso. Afinal, lembrem-se de como eles contaram vantagem por conta de Philby, Burgess, McLean e outros. E ali, finalmente, demos o troco. E demos o troco com estilo. Eu era um coronel da KGB, que estava em prisão domiciliar sob vigilância, em Moscou. E que, ainda assim, escapou para o Ocidente. Isso nunca tinha acontecido antes. Agora que o mais valioso trunfo do MI6 estava salvo, suas informações podiam ser compartilhadas com os aliados do Reino Unido. E Reagan podia entrar em contato com o novo chefe de Estado da União Soviética, Mikhail Gorbachev, com muito mais confiança em uma reaproximação. Os americanos reabriram as conversas com os russos sobre o controle de armamentos e afins. Então, na minha opinião, todos os planetas se alinharam. Margaret Thatcher em Londres, Ronald Reagan em Washington, e juntos, nesse momento, eles começaram a combinar os esforços. As ações de Gordievsky prenunciaram o começo do fim da Guerra Fria. Mas para alguns, ele continua sendo uma figura controversa. É claro que ele é um traidor. O motivo principal para o Gordy se tornar um espião britânico foi a vaidade. A vaidade. Ele queria se tornar tipo um Moisés antissoviético. Herói ou traidor, Gordievsky pagou um preço pessoal muito caro por sua deserção. Seriam precisos mais 6 anos e a queda da União Soviética para que sua família pudesse fugir de Moscou e se juntar a ele. Mas então, seu casamento já havia acabado. Eu acho que ele é um homem solitário e triste. Em 2007, ele foi condecorado pela rainha com a Ordem de São Miguel e São Jorge pelos serviços prestados à segurança do Reino Unido. É a mesma medalha dada ao fictício herói da Guerra Fria, James Bond. Eu posso dizer que a última vez em que o encontrei foi em 2005, quando os britânicos celebraram sua fuga bem-sucedida, com o auxílio dinamarquês. Eu fiquei profundamente honrado por ser convidado. Ele era um bom homem.